Hello everyone! Olá para todos! How are you? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez em um short vídeo sobre linguagens e suas tecnologias, mais especificamente sobre língua inglesa. Na aula passada, ou no vídeo passado, nós falamos um pouco sobre what time is it, que horas são, e eu falei de algumas maneiras de como a gente pode responder que horas são. Expliquei que o'clock eu utilizo para hora cheia, são 8 o'clock, são 8 horas em ponto. Disse que a gente utiliza o half past para quando a gente fala de 8h30, 9h30, por exemplo. It's half past 8, são 8h30, ou passaram 30 minutos das 8, passaram metade das 8 horas. Em inglês tem essas coisinhas mesmo, eles têm uma relação diferente com o tempo. Afinal, quando a gente aprende uma outra língua, a gente está aprendendo também a forma como essas pessoas falantes dessa língua enxergam o mundo, enxergam o tempo. Então, vamos ver como que a gente vai utilizar essas expressões temporais dentro de frases. Olha aí, algumas frases usando as horas. Eu diria mais, algumas frases usando expressões temporais, porque a gente está inserido dentro do tempo, a gente está sempre fazendo relação de passado, presente e futuro. Então, numa situação, my sister, sister é irmã, my sister has go to work, é a situação, minha irmã precisa ir trabalhar. Situação de todos nós, né? A gente já, acorda cedo para o rala. My sister has go to the work. O go é o verbo ir, indica que ela vai trabalhar. Então, primeira coisa que se pergunta, what time is it? Que horas são? Se minha irmã precisa ir trabalhar, essa é a situação. Quero saber que horas são agora. Será que ela está atrasada? Será que ela está na hora? What time is it? Que horas são? I have to go now. Que horas são? Eu preciso ir agora. Então, dentro dessa situação, se ela precisa ir trabalhar, não é em qualquer horário, é agora, now. Sempre que aparece a expressão now, eu estou dizendo que é agora. Aí ela vai continuar. I have, eu tenho, to finish my homework before 2 o'clock. O que está acontecendo aqui? I have, eu utilizo quando eu tenho, eu preciso, ela tem uma necessidade. Have é o verbo ter. Eu tenho que terminar, to finish, my homework, minha tarefa. Before 2 o'clock, eu tenho que terminar antes das 2. Então, o compromisso dela de trabalho, muito provavelmente agora, logo depois das 2. I have to finish my homework. Necessidade, eu preciso terminar minha tarefa. Before, sempre que eu utilizar essa expressão before, é antes. Before 2 o'clock. Tem que ser antes das 2 horas, certo? 2 o'clock são 2 horas certinhas, não é 2:01, não é 2:05, é 2 em ponto. Ela tem que ser pontual, tem que terminar a tarefa de casa até 2 horas. She goes, ela vai. Por que que aqui eu tenho go e aqui eu tenho goes? O que mudou? Mudou a pessoa. My sister, minha irmã, precisa ir. Agora eu tenho o pronome ela, she. Aí o verbo to go vira goes, porque eu tenho she. Então, sempre que eu tiver o she na minha frente, o verbo vai ser goes. She goes to school. Ela vai para a escola antes das 7 horas. Então, before é antes, 7 o'clock, 7 horas certinho. Ela vai para a escola antes das 7 horas. My boyfriend works, meu namorado trabalha, until é o mesmo que até. 8 o'clock, até às 8 horas. Olha só, todas essas situações são de horas fechadinhas, horas cheias. Eu falei em 2 horas da tarde, 2 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. 7 são 7 horas, 8 são 8 horas. The baker opens the bakery at 6 o'clock. Isso aqui parece até um trava-língua. The baker, que é o padeiro,
opens the bakery, abre a padaria, at 6 o'clock, às 6 horas. Então, nesse momento, eu trabalhei só com horas que não tem minutos, horas completas. 6 horas ou 6 em ponto. Padeiro pontual esse. Quando a gente fala de horas em que a gente faz as coisas, a gente está falando de rotinas diárias. Aposto que todo mundo aí tem uma rotina. O que é uma rotina? É a repetição das situações ao longo da semana. Normalmente a gente acorda mais ou menos no mesmo horário, escova os dentes, se der tempo toma café da manhã, vai trabalhar, retorna para o almoço. Nós temos mais ou menos horários fixos para certas atividades diárias. Esses horários mais ou menos fixos nós vamos chamar de daily routine. Ou fazer uma lista das nossas obrigações diárias e que hora que a gente cumpre essas obrigações é uma forma ótima da gente exercitar as horas em inglês, porque a gente pratica e ainda organiza aí a nossa agenda de horários. Por exemplo, você costuma ter hora para acordar, hora para dormir. Vamos ver esse primeiro personagem aqui. Que hora que ele acorda? 6 horas da manhã. Por que eu sei que são 6 da manhã? Porque está escrito aqui em números ordinais e eu tenho a palavrinha, a expressão AM. Sempre que esse AM aparece antes da minha hora ou depois, significa que eu estou falando das coisas que acontecem na parte da manhã, até o meio-dia. Então, da meia-noite até o meio-dia, toda hora tem na frente essa expressão aqui, AM, para indicar que é o período antes do meio-dia. 1h da manhã é 1 AM. É 2 horas da madrugada, 2 AM. Eu sempre vou colocar isso aqui nas horas da manhã. O que ele está fazendo? Olha aí a caminha dele, que em inglês é bed, o despertador, o reloginho, que é o o'clock. E então, o que ele está fazendo? Ele está acordando. Em inglês, acordar é wake up. Então, at 6 o'clock, às 6 em ponto, I wake up, eu acordo. Anota aí no seu material de estudo, que hora que você acorda? Você já prestou atenção nisso? É automático, é planejado, é porque você tem uma obrigação naquele horário? Que hora que você acorda? Depois que ele acorda, ó, at 6 o'clock, I wake up. I get up. Qual que é a diferença entre as duas ações? I wake up, eu acordei. I get up, eu levantei, eu saí da cama. Então, wake up é acordar. Tem gente que acorda e ainda fica mais uns 5 minutinhos ali na cama, esperando o despertador tocar. O marido ou a esposa dá aquela cutucadinha que está na hora de levantar. Ou o pai e a mãe bater na porta para avisar que está na hora. Então, wake up é acordar. Esse aqui, wake up, eu acordo. I get up. Get up, eu me levanto, eu saio da cama. 2 ações, e as duas ele faz às 6 da manhã. At 6 o'clock, às 6 da manhã, I wake up and I get up. Eu acordo e eu levanto. Às 6h10 da manhã, ó, cronometrado. 6h10 da manhã, ele escova os dentes, não é? Como que eu vou dizer isso em inglês? Às 6h10, aqui faltou, mas é o AM, tem que ter o AM aqui. 6h10, AM, eu posso dizer de 2 maneiras. A forma primeira que eu ensinei para vocês, deixa eu pegar essa canetinha aqui que eu acho que ela vai fazer a letra mais fininha. Eu posso dizer at 6:10. Tá certo? At 6:10, I brush my teeth. Às 6h10, eu escovo meus dentes. Escovar os dentes, brush my teeth. Essa é a forma mais fácil, a mais simples.
Não sei o que eu vou responder. Vou no básico. At ou it's 6:10. Às 6:10 eu escovo meus dentes. Beleza? Segunda forma, que é a que o nosso material traz, forma mais complicada, nível hard. At 6:10, I brush my teeth. O que mudou? 10:06 significa 10 minutos depois das 6. Para nós, pelo menos na minha concepção, é menos usual. A gente fala 6:10. Então, em inglês, muitas vezes, eles invertem. 10 minutos passados das 6, eu escovo os meus dentes. As duas formas estão corretas. Depois, 6:15, forma tradicional. It is 6:15. 6:15, I work out. Eu saio para fora, eu me exercito, I work out. Então, esse é o tradicional, às 6:15. Agora, forma nível hard, como que o nativo, aquela pessoa que nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra vai falar. Ele vai dizer, a 5:45, I work out. Lembra daquele desenho que eu fiz no vídeo passado? O círculo cheio é 1 hora. Esse pedacinho aqui é 1/4 de hora. Esse 1/4 de hora é 5:45. Passou 1/4 das 6 horas. Para nós soa estranho. As duas formas são corretas? São. Qual que eu vou ver com mais frequência? Sendo brasileiros, lendo textos que brasileiros escreveram em inglês, eu vou ver mais it is 6:15. Esse é o que eu vou ver com mais frequência. Mas pode ser, numa atividade avaliativa, encontrar essa frase aqui. A 5:45 significa, a 1/4 são os 15 minutos. Passaram 15 minutos das 6 ou passou 1/4 das 6 horas, certo? Vamos aqui de novo, ó, outro exemplo, outra situação. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, at 6 o'clock, I wake up and get up. Mudou a figurinha, mas a frase ficou a mesma. Beleza, que a gente reforça e não esquece. Depois, 7 horas da manhã, 7:30. Lembra que eu falei das 7:30? O 7:30 é o meia. 7 agora. 7:30. 7:30. I have breakfast. Eu tomo café da manhã. 7:30 é o mesmo que 7:30. Tem outra forma mais fácil de escrever, mais parecida com a gente? Tem. Eu posso dizer it is 7:30. 7:30. 7:30. 7:30, 7:30. 7:30, 7:30. As duas formas são corretas. E 7:50. 7:50 são 10 para as 8. 10 to 8. 10 para as 8. Falta 10 minutinhos para virar para as 8 horas. Eu vou falar 10 to 8. 10 para as 8, que é o nosso 7:50. Tranquilo aí? Viram que não é tão difícil? Melhor forma de você aprender as horas, que
Faz uma anotação aí no seu caderno, escolhe uma folha e anota que hora você acorda, que hora você escova os dentes, que hora você toma o café da manhã, que hora você almoça. Usa o vocabulário aí da plataforma, tudo isso aqui está na plataforma. Então, você tem vocabulário de números, você tem expressões, por exemplo, lunch é almoço. Que hora que ele almoça? At 11:30. Ele almoça 11:30. Lembra que eu falei? Tem duas formas de escrever. 11:30 ou half past 11. Passaram 30 minutos das 11 ou 11:30. Então, 11:30, I make a lunch. O que é make? A lunch, eu faço o almoço. Cuidado com essa palavrinha. Lunch é almoço. Sempre que eu ver a expressão lunch, eu estou falando em almoço. Lanche, café da manhã é breakfast e lanche da tarde é snake. Então, você vai olhar a hora do seu almoço, você vai dizer que você make a lunch naquele horário que você marcou. Olha aí, ó, 12:30, I have a lunch. Ao 12:30 eu tenho um almoço, só para mostrar o exemplo aqui de quem almoça 12:30, que pode falar half past. Lembra que eu falei que AM é só para de manhã? À tarde eu vou utilizar PM, 1 PM, 1 hora da tarde, logo depois do meio-dia. At 1 o'clock, I take a rest. Sonho da minha vida, 1 hora da tarde, tirar um cochilo, um descanso. Rest é descanso, soneca, cochilada. Qualquer descanso que você teve, tendo dormido ou não, é rest. Então, 1 hora da tarde, at 1 o'clock, 1 em ponto, I take a rest. Meu sonho, 1 hora da tarde, eu tô aqui, ó, ralando. 2 p.m., 2 horas da tarde, at 2 o'clock, I do the dishes, eu lavo a louça. Então, aí na plataforma de vocês tem bastante vocabulário, dá para vocês estudarem. E se você quer ficar fera nas horas, anota aí a sua rotina. É a dica de ouro da atividade de hoje. Você nunca mais vai esquecer as horas, você nunca mais vai esquecer como fala café da manhã, almoço e janta. E vai ficar preparado para as atividades avaliativas, seja elas do jeito que forem. Certinho? Eu trouxe aqui vários slides que são vários exemplos de vocabulário. Se você quer estudar, que horário que você estuda? Vocabulário, study, homework, fazer tarefa de casa, dinner, que é o famoso jantar, olha a luazinha aqui. Quero falar jantar, tem dinner, tudo isso está na plataforma. Watch TV, assistir TV. Go to bed, esse dorme cedo, 9:30, go to bed, vai para a cama. Todo esse vocabulário vocês têm acesso. Não deixem de praticar e é com vocês agora. Não deixem de praticar, façam os exercícios e façam as atividades avaliativas da plataforma para fixar o exercício. Combinado? Então, foi um prazer imenso, vejo vocês no próximo short vídeo.